Queria começar por agradecer à SIG a oportunidade de ter participado deste fantástico evento, cumprimentar os meus colegas de mesa e dizer a todos os participantes no workshop de ontem que eu tive o privilégio de moderar, que foi uma honra e um prazer ter estado convosco uma tarde inteira, apesar de vos ter tirado uma hora a mais do vosso tempo disponível e ter ficado com esta rouquidão. Mas é uma rouquidão que é bem-vinda porque valeu a pena por tudo aquilo que aprendi ontem. Bom, então passando às conclusões, depois do brainstorming que fizemos todos em conjunto, eu escrevi um texto que vou passar a ler em linhas o máximo mais sucintas que consiga, para também não amassar a vossa paciência. Então, o que começámos por enfatizar foi que os juízes devem envolver-se e ser envolvidos no esforço conjunto e concertado entre todos os operadores judiciários, técnicos, profissionais de saúde, psicólogos, assistentes sociais, associações de apoio à vítima, todos aqueles que trabalham com vítimas e com agressores em parceria com o Tribunal, OPCs, magistrados do Ministério Público, advogados, oficiais de justiça, para cumprir com as metas de erradicação da violência doméstica, da prevenção e combate deste tipo de criminalidade, da proteção e promoção dos direitos das vítimas e da sua recuperação dos traumas vividos com as situações de abuso. Não podemos, porém, esquecer que o direito penal é um direito penal que tem também por missão exercer uma ação ressocializadora do arguido e que os juízes têm, por dever estatutário e constitucional, o dever de atuar de forma isenta e imparcial. E, portanto, é esta quadratura do círculo que às vezes não é muito fácil de atingir. Os aspectos fundamentais que debatemos no nosso workshop centraram-se na importância da investigação criminal e da aquisição da prova, dos factos, nas questões da vitimização secundária, na articulação da justiça penal com a justiça de família e crianças e na aplicação das sanções penais. Consideramos a importância decisiva para o sucesso da investigação, logo que obtida a notícia do crime, que a produção de prova ocorra em tempo útil, preferencialmente durante o período previsto no artigo 29A da Lei 112/2009, por forma a que o sucesso da investigação criminal não fique dependente dos ciclos, tensão crescente, episódio violento, reconciliação e apaziguamento, que são característicos da violência doméstica, e das tentativas de sedução ou de intimidação do agressor sobre a vítima, visando o silenciamento dos factos ou outras formas de encobrimento ou de adulteração da verdade. A prova pericial e as declarações para a memória futura foram apontadas por todos, sem exceção, como os meios de prova por excelência. Foi sugerido, num primeiro momento, que a realização das declarações para a memória futura às vítimas deva ter o mesmo caráter de urgência e de celeridade que o primeiro interrogatório judicial de arguido detido, contra todas as faltas de meios e contra todas as dificuldades de procedimento e de mudança de mentalidade que isto possa envolver. E que, portanto, o ideal seria que a vítima pudesse ser ouvida nas 72 horas seguintes à denúncia, com exceção de uma situação que foi apontada por quem tem experiência na interação com as vítimas e que tem que ver com o estado emocional em que a vítima se encontre e que pode demorar mais do que estes 3 dias ou 4 a recompor-se e a estabilizar-se emocionalmente, por forma a conseguir fazer um relato esclarecedor e convincente que permita, em condições da necessária e indispensável, mais do que necessária, serenidade, tranquilidade e condições de privacidade, esclarecer o juiz de instrução criminal e o magistrado do Ministério Público e os advogados presentes de tudo aquilo que viveu às mãos do seu agressor. Nestas situações em que isto não fosse possível, ficaria, digamos que nas mãos do técnico de apoio à vítima, em concertação com o Tribunal, dizer ao Tribunal quando é que seria o momento ideal e essa diligência ser marcada com esta concertação e com esta via de comunicação próxima entre o Tribunal e o técnico de apoio à vítima. Em todo o caso, foi também salientada e com alguma veemência e também de forma unânime a necessidade imperiosa de a vítima estar sempre, em qualquer momento e em moldes exatamente iguais aos do arguido, assistida por um advogado, escolhido por si ou nomeado como defensor oficioso, segundo uma escala de turno exatamente igual à dos arguidos e de acordo com o regime jurídico exatamente igual àquele que está previsto no Código de Processo Penal, também para os arguidos.
A inquirição da vítima em declarações para memória futura deverá ser o regime regra. Esta é, pelo menos, a solução que parece decorrer desde logo do próprio teor literal ou da comparação de teores literais entre o artigo 24, número 6 da Lei 130/2015, vulgo Estatuto da Vítima, com o artigo 278, número 1 do Código de Processo Penal, e uma vez prestadas as declarações para memória futura, devem constituir prova a valorar na fase da audiência de discussão e julgamento, por serem prova já constituída, em moldes semelhantes àquilo que no processo civil se chama a produção antecipada de prova, e que é levada a efeito com as mesmas formalidades e garantias de defesa que devem ser aplicadas na fase da audiência de discussão e julgamento, não podendo depois ser excluídas do universo probatório a valorar pelo juiz. As declarações da vítima em audiência de discussão e julgamento devem ser de caráter excepcional e estritamente complementar das primeiras, sem sequer ter necessidade de haver juramento novo ou a advertência do artigo 134 quanto à faculdade de se recusarem a depor, uma vez que o agressor tem uma relação familiar, por regra, próxima com a vítima. A possibilidade de repetir as declarações em audiência acrescenta vulnerabilidade às vítimas, porque aumenta o risco de exposição à retaliação, à intimidação ou às tentativas de sedução do agressor, além de as forçar a relembrar e a reviver os abusos e de criar nelas a percepção de que o Tribunal não credibiliza a sua versão dos factos. Foi ainda colocada a possibilidade da avaliação do risco ser efetuada não a quando da elaboração do auto de notícia, mas depois. E com base nas declarações para memória futura. Todos nós ouvimos ontem de manhã falar sobre as fragilidades semânticas, sintáticas, de mistura de diversos factos nas mesmas perguntas que as fichas de avaliação de risco, tal como estão agora redigidas, têm. Eu, só para ilustrar um exemplo que foi ontem falado no nosso workshop, eu chamo a atenção particular para a pergunta 10, onde se fala de ciúme excessivo e se o agressor controla todos os aspectos da vida da vítima. Eu pergunto qual é que é a dose adequada e necessária do ciúme, ou se há algum ciúme que seja benéfico para uma vítima. Para além do mais, todos nós sabemos que a violência doméstica, tal como está tipificada no artigo 152 do Código Penal, tem factos que, por si, isoladamente analisados, correspondem a outros tipos de crime da parte especial do Código Penal, mas pode não ser necessariamente assim. Há condutas que são só ética e socialmente muito censuráveis, mas que naquele contexto de vivência conjugal, de controle e predomínio e abuso de poder e de desumanização, tratamento cruel, degradante e humilhante para a vítima, assumem todo aquele plus de violação de direitos humanos, de atentado à dignidade humana da vítima, e é por isso que são considerados crimes de violência doméstica. Ora, para haver crime de violência doméstica, não é preciso que o agressor controle todos os movimentos da vítima. Pode-lhe controlar só o acesso a fontes de rendimento próprio, pode-lhe controlar só aquilo que veste quando vai sair, por exemplo, para ir trabalhar. Há muitas formas de controlar a vida das vítimas, não tem que ser em todas as vertentes do cotidiano da vida da vítima, e isso não deixa de ser violência doméstica por causa de ser só uma parte. O que isto causa é que, perante uma pergunta destas, a vítima muito provavelmente não saberá como responder. E, portanto, estas fichas de avaliação de risco têm de ser mesmo urgentemente modificadas e formuladas com perguntas com linguagem mais corriqueira, corrente, direta, que seja perceptível por todos e sem significados plurissémicos ou que não sejam unívocos. Outra questão que foi apontada, sobretudo pelos senhores agentes dos órgãos de polícia criminal que estiveram no workshop, é que não faz grande sentido esta dosimetria de risco elevado, muito elevado, porque o que interessa mesmo é que o risco seja avaliado de forma qualitativa. Para quê? Entre outras coisas, para servir de elemento de trabalho à aplicação de medidas de coação. Eu devo dizer que, quer na minha vida como juiz de primeira instância, quer em apreciação de recursos, eu nunca vi no juízo de indiciação em primeiro interrogatório judicial uma ficha de avaliação de risco ser utilizada como motivo da convicção para o juízo de indiciação. Do mesmo modo que também nunca vi nenhum despacho de recebimento de acusação que tenha pedido uma reavaliação de risco atualizada, como a própria lei 112/2009 manda fazer. Nunca vi isto ser feito, não sei se alguma vez terá sido feita em alguma comarca, também não tenho pretensão de ter uma visão
abrangente e global de tudo quanto se passa no país, até porque só trabalho em Lisboa. No domínio da audição da vítima foi ainda reforçado a necessidade de importar, entre outras possíveis, as técnicas da escuta ativa que já são implementadas no âmbito da justiça adaptada às crianças, de modo aqui a convocar a vítima a fazer o relato mais genuíno e mais espontâneo que possa fazer, de forma tranquila, sem pressões, sem investidas do tem a certeza ou do querer especificar rigorosamente tudo quanto estiver no auto de notícia. Portanto, a ideia é, primeiro, num primeiro momento, deixar que a vítima se expresse pelas suas próprias palavras, de acordo com o seu grau de domínio do vocabulário, e sermos nós a fazer o esforço de a compreender e de depois retirar dela, com técnicas de escuta ativa, aquilo que de relevante ela possa ter para nos permitir adquirir prova e proferir uma decisão afinal. Em sede de prova pericial, a avaliação do dano físico e psicológico é mesmo essencial. Os crimes que mais vitimizam as mulheres e as crianças, mesmo que não deixem marcas físicas, ferimentos ou lesões resultantes de maus tratos físicos ou da violência sexual, têm, no entanto, fortes impactos na sua saúde mental, nos seus hábitos, nas suas rotinas, ao nível do seu comportamento e do seu estado psíquico e emocional. E isto é possível ser detectado pela área da saúde, pela área da psiquiatria, da psicologia clínica. Ainda agora, antes de vir para aqui, para esta mesa, em conversa com a doutora Susana Rosado, ela sugeriu uma outra coisa que nós ontem não falámos no workshop, mas que eu deixo aqui à reflexão. Nós que estamos agora numa fase de tecnologia, de inteligência artificial e que na área da medicina tem tantos progressos, por que não enverdar pela análise dos índices de cortisol, que, como todos sabemos, é uma hormona de stress muitas vezes exponenciada, fruto de maus tratos físicos e psicológicos, ou a utilização de ressonâncias magnéticas coloridas, porque, como também sabemos, há evidência científica nesta área, a violência, de facto, adultera o organismo humano e particularmente o cérebro de quem é dela sujeito passivo. Além de nos permitir avaliar os modos de intervenção ao nível psicossocial de recuperação do trauma e de apoio à vítima e dar valiosos contributos para a interpenetração ou interinfluência ou interação que tem que necessariamente haver, se for o caso de haver crianças envolvidas, com a jurisdição de família e crianças, a prova pericial, como tem um valor pré-estabelecido, como valor probatório acrescido, nos termos do artigo 163 do Código de Processo Penal, também permite fazer prova dos factos em sede de discussão, de valoração da prova e em fase de audiência, discussão e julgamento. É de facto um valiosíssimo contributo, quer para a área, para o tipo de intervenção a fazer junto da vítima e até eventualmente do agressor, quer também para ajudar o juiz a proferir as suas decisões. Foi ainda lembrado que, de acordo com as últimas recomendações do Grevio 2019, Portugal foi advertido para a necessidade de não fazer depender as investigações criminais e do seu desfecho, tanto da prova testemunhal, sobretudo a resultante do relato direto da vítima. Foi ainda ponderada a possibilidade e, sobretudo, tendo em atenção o grau de capacitação e de formação crescente que os órgãos de polícia criminal têm vindo a adquirir nos últimos anos, que é um esforço muitíssimo louvável e muito bem sucedido, por que não passar a valorar as inquirições prestadas no decurso do inquérito, também em fases subsequentes do processo. Há toda uma atividade probatória que se perde e que fica circunscrita à decisão do Ministério Público de proferir decisão de acusação ou de arquivamento e que poderia perfeitamente ser aproveitada noutras fases. Relembro que os magistrados judiciais e do Ministério Público estão impedidos de praticar atos inúteis. E escuso-me de fazer mais comentários nesta matéria. Foi também ainda sugerido, a este propósito, de não criar uma tão grande dependência ou decalque do sucesso da investigação do relato da vítima, daquilo que os próprios órgãos de polícia criminal, quando são chamados a intervir nas ocorrências em flagrante delito ou quase flagrante delito, podem fazer. Relembro que os autos de notícia, quanto aos factos que os órgãos de polícia criminal presenciam, fazem fé em juízo. Ora, os órgãos de polícia criminal, quando chegam às residências onde
está a acontecer ou acabou de acontecer uma situação típica de violência doméstica, podem perfeitamente relatar o que é que viram dentro da casa, desde aquilo que está partido, ou a loiça, ou objetos ou móveis tombados, até às marcas físicas que possam porventura ter detectado nas pessoas que se encontram na residência. Isto, ainda que só do ponto de vista periférico, pode ser um valiosíssimo contributo para dar consistência e corroboração a outros depoimentos testemunhais. E é desta análise concatenada e crítica que os juízes formulam as suas decisões. Há todo um outro aspecto relacionado, e este é muito importante para assistentes sociais, psicólogos, associações de apoio à vítima, técnicos de apoio à vítima, órgãos de polícia criminal, que trabalham e devem trabalhar em parceria e em equipa com os tribunais e que tem a ver com a qualidade da comunicação e os mecanismos de comunicação. Houve queixas quase unânimes no sentido de que há alguma dificuldade de comunicação e de atuação concertada e articulada entre os tribunais, quer entre eles jurisdição penal e jurisdição de família e crianças, por um lado, e entre cada uma destas jurisdições e todas as pessoas que são chamadas a intervir, quer no apoio psicossocial, quer na recuperação da vítima, ao nível da promoção dos seus direitos, quer também nas intervenções a ter junto do agressor, e que acabam por se traduzir em falhas de comunicação, em desconsideração do sofrimento das vítimas, falta de empatia para com elas e há algumas disfunções do sistema que, nesta altura, já não têm muita razão de ser de acontecer, porque já todos devíamos ter interiorizado de forma absolutamente quase que mecanizada todos os mecanismos que temos ao nosso dispor, quer na Lei 112/2009, quer no Estatuto da Vítima. E isto era importante que se fizesse e que se implementasse, lá está a tal mudança de mentalidades, para evitar situações que foram relatadas como as mais, digamos assim, prejudiciais para as vítimas e que as fazem descrer no sistema de justiça e até aos próprios intervenientes com as vítimas, e que eu vou enunciar, e são as seguintes: a revelação da residência da vítima, apesar do seu caráter confidencial, a marcação de diligências judiciais que envolvem a presença da vítima e do agressor em simultâneo no mesmo local, a imposição da teleassistência quando a vítima e o agressor ainda estão a viver na mesma casa, a imposição ao agressor de medidas de afastamento da vítima, sem quaisquer meios técnicos de controle à distância e com total desconhecimento das características dos locais de residência de qualquer dos dois, da comunidade onde estão inseridos e de quaisquer outras circunstâncias concretas que são essenciais ao controle da execução destas medidas, a imposição às crianças vítimas, contra a sua vontade e com grande sofrimento para elas, de convívios com o progenitor agressor, por vezes com a supervisão das equipas de assessoria técnica e, ainda para mais, noutros locais ou cidades distantes da área da residência habitual da criança. Ontem foi relatado por um dos participantes do workshop que neste momento está a acontecer uma situação como esta. Uma criança que é residente em Lisboa vai ter que ir a visitas supervisionadas ao CAFAP em Santarém, que fica tão só uma hora de viagem de comboio. Portanto, isto implica, digamos que nós acabamos por perpetuar o maltrato com o procedimento que se destina justamente a acabar com ele. A imposição a mães e a crianças a viver em casas-abrigo da manutenção de um regime de visitas ao pai agressor. E, por fim, os impedimentos a que os técnicos de apoio à vítima ou outras pessoas da sua confiança possam assistir a todas as diligências judiciais em que a vítima tenha de intervir e que possam estar junto delas em local que para elas seja visível durante todo o tempo de realização da diligência e com a possibilidade de lhes pedirem algum tipo de apoio ou para descodificar linguagem mais técnica ou para sentirem algum tipo de conforto que contribui para a sua serenidade, logo para a espontaneidade do depoimento e para a qualidade da informação a obter. Necessidade, depois, de todos os operadores judiciários assumirem com humildade e sentido de equipa a complementaridade dos respectivos papéis e implementarem canais permanentes de comunicação que lhes permita articular melhor as correspectivas áreas de atuação e a aplicação plena das medidas de proteção previstas nestes dois diplomas, que são absolutamente essenciais: a Lei 112/2009 e o Estatuto da Vítima. As equipas de apoio psicossocial e técnicos de apoio à vítima devem funcionar como os olhos e os ouvidos do Tribunal, mas em contrapartida também têm que mudar um bocadinho a linguagem nas suas informações e pareceres, por forma a utilizarem em linguagem factual, concreta, direta, sem sentidos que possam ser bionívocos e
com uma linguagem que seja despojada de expressões vagas e genéricas, de conclusões, especulações, adjetivações ou, em geral, expressões que não tenham o tal sentido unívoco facilmente apreensível por todos. Os juízes também devem estar mais receptivos a ouvir e a ponderar o que os técnicos de apoio à vítima e outros técnicos tenham a dizer, especialmente no que se refere às interações do Tribunal com as vítimas ou na tomada de decisões que diretamente as afetem ao longo do processo. Por fim, o que todos nós achamos, eu incluída, e fui uma das principais, não fui das principais, mas fui uma das vozes que se juntou neste propósito, é que todos nós achamos que a moldura penal abstrata do crime de violência doméstica está muito mal dimensionada à face da gravidade dos factos que preenchem o tipo legal de crime. Só para termos uma noção, todos sabemos, os que estão presentes na assistência, presumo que saibam ainda melhor do que eu, que há uma coisa chamada efeitos de longo prazo da sujeição à violência física e emocional das diversas espécies, que tem a ver com as sequelas físicas e emocionais e os prejuízos para a saúde física e mental das vítimas, para o seu bem-estar emocional e até para a sua forma de se comportar. Há evidência científica de que, como os agressores têm uma especial predileção por bater com a cabeça das mulheres contra superfícies duras, com a repetição, elas acabam por desenvolver uma espécie de doença que também é conhecida como a doença do pugilista, que tem sintomas parecidos à doença de Parkinson. E, portanto, afeta-lhes o sistema nervoso central, afeta-lhes as suas competências pessoais e sociais para exercerem a sua parentalidade, para exercerem as suas profissões, para terem uma vida normal como qualquer outro cidadão. Se isto não é uma ofensa corporal qualificada ou grave, não sei o que é que isto possa ser. O mesmo se diga relativamente ao síndrome de stress pós-traumático, que é outra das consequências de que há evidência científica que tem uma relação direta de causa e efeito com os atos de violência doméstica a partir de um determinado grau de severidade. Se nós formos à parte especial do Código Penal, o crime de ofensa à integridade física grave do artigo 144, se não estou em erro, é punível com uma pena de prisão até 10 anos. Mas com a agravativa do número 3, a linha A do 152, essa pena é só de 8 anos. O legislador, com esta diferença de molduras penais, desde logo, passa a mensagem de que as agressões físicas praticadas em contexto de rua entre desconhecidos têm uma gravidade e são muito menos graves quando praticadas dentro de uma residência, no seio da família, onde imperam especiais deveres de afeto, proteção e respeito. Isto não pode ser, é uma incongruência do sistema. Mas uma moldura penal até aos 5 anos não permite, com a plasticidade que empírica e socialmente nós sabemos que o fenómeno da violência doméstica tem, graduar as penas em função da sua gravidade, quer do ponto de vista do desvalor da ilicitude da ação e do resultado, quer sobretudo em função do grau de culpa do arguido e das exigências de prevenção geral e especial. Há depois um mecanismo de cláusula de subsidiariedade expressa no número 1 do artigo 152, eu não queria amassar-vos com estas questões muito técnicas e muito teóricas, mas a verdade é que esta cláusula é mais o que complica do que aquilo que ajuda, porque dá aso na jurisprudência a todo um número de controvérsias em torno de saber se há concurso real de infrações, se há consunção em sede de concurso aparente, se pune a violência doméstica com a pena da violação, mas depois temos o problema de não poder aplicar as penas acessórias, se for caso delas serem cabíveis naquela situação concreta, porque afinal a pena é a do crime de violação, não é a do crime de violência doméstica e, portanto, tudo isto carece de uma intervenção legislativa clarificadora e em que se assuma de uma vez por todas que o crime de violência doméstica atenta contra direitos humanos, é um crime violento, não pode ser punido como um crime de média densidade, que é aquilo que subjaz à filosofia do legislador penal quando prevê e pune os crimes com molduras penais abstratas cujo limite máximo são 5 anos. Mas, à custa da moldura penal abstrata ter como limite máximo por regra os 5 anos, nós temos uma outra questão que no nosso workshop foi tratada e designadamente os agentes que integram os órgãos de polícia criminal, todos também foram, e todos nós fomos unânimes neste propósito, é que a suspensão provisória do processo é uma aberração ser aplicada em situações de violência doméstica.
por várias ordens de razões. Desde logo, porque não é compatível com, sendo um crime grave, assim qualificado no Código de Processo Penal, sendo as suas vítimas especialmente vulneráveis, sendo um crime que atenta contra o princípio da igualdade, porque é um crime de género, dada a primazia da prevalência de vítimas entre o género feminino. Porque é um crime de investigação prioritária, não faz nenhum sentido que para umas coisas seja considerado crime violento, e muito bem, é assim que ele deve ser, essa é a sua sede própria e natural de avaliação, mas depois para outras questões já possa ser tratado como um crime de média ou baixa densidade com o recurso à suspensão provisória do processo. O legislador qualificou o crime de violência doméstica como um crime público precisamente para retirar da vítima o ónus de ser ela a decidir sobre se sim ou não iria responsabilizar o seu agressor e desencadear todo o procedimento da sua perseguição criminal. Com o recurso à suspensão provisória do processo, nos casos em que a vítima está constituída assistente, ela tem que ser chamada precisamente a pronunciar-se nessa matéria. Para além disso, nos casos em que não é assistente, nem é sequer tida, nem achada a sua opinião, ou pelo menos não tem de o ser. E o processo desenrola-se sem sequer o seu contributo. Por fim, só para terminar, queria dizer outra coisa. A fixação do limite em 5 anos tem um outro efeito de percepção social e de prática procedimental em matéria de aplicação de penas, que é o recurso à suspensão da execução da pena de prisão. E que é um recurso que tem muito a ver com uma jurisprudência veiculada pelo Tribunal Constitucional, que é o Acórdão 42/2006, a partir do momento em que determinou que os juízes deviam fazer um esforço suplementar de argumentação e de fundamentação, sempre que para crimes puníveis com penas de prisão até 5 anos não suspendessem a pena de prisão aplicada. Ou seja, dando claramente a perceber que a regra é suspender a execução da pena de prisão. Isto tem levado a que, e o relatório de monitorização em matéria de violência doméstica dá-nos conta precisamente disso, a esmagadora maioria das penas aplicadas aos crimes de violência doméstica oscila entre 2 e 3 anos, suspensas na execução, por vezes até sem regime de prova e sem condições, contrariando o artigo 34 da Lei 112/2009, que determina que a suspensão da execução da pena, quando for aplicada, é sempre acompanhada de regime de prova e, portanto, criando aqui mais outro fator de descrédito, porque desconsidera o sofrimento das vítimas, porque não assegura os fins das penas e porque transmite a ideia de tolerabilidade social do sistema de justiça penal ao crime de violência doméstica. E com isto termino. Muito obrigada. Sou eu agora? Posso ser eu? Então, boa tarde a todos e a todas. Eu não resisto em cumprimentar a senhora desembargadora, porque fico muito feliz com aquilo que acabei de ouvir. Bem sei que foram conclusões de um workshop de outras pessoas, mas senti muita convicção naquilo que disse. E é sempre bom ouvir uma magistrada judicial com essa força e com essa convicção. Só espero é que estejam na audiência juízes e procuradores para que consigam também perceber que há juízes a falar assim. Muito obrigado. Eu precisava responder-lhe aqui uma série de coisas, mas não o posso fazer porque também estaria a desvirtuar aquilo que ia representar os meus colegas do workshop. De qualquer forma, apenas dizer que no dia 13 de outubro foi publicado o concurso público que visa a revisão da ficha de avaliação de risco, e justamente aquilo que se pretende é que a ficha de avaliação de risco no futuro consiga ir muito mais além, que seja muito mais simplificada e que possa abranger todas as vítimas que estão estabelecidas no artigo 152 do Código Penal. De qualquer forma, e também não resisto, e é uma boa notícia, esperemos que o Supremo Tribunal de Justiça saiba decidir no sentido certo. Neste momento está pendente um recurso de uniformização de jurisprudência, justamente para se dirimir o conflito decisório que existe já entre saber se as declarações que são prestadas em declarações para memória futura na fase de inquérito
podem valer mesmo quando a vítima indevidamente é chamada à audiência de julgamento e aí recusa-se ao depoimento. Portanto, existem já a doutora naturalmente que sabe, nesse sentido também. No sentido que as declarações de memória futura, uma vez prestadas, não podem ser repetidas. Muito bem, muito bem. Pronto, vamos ao workshop. Eu, em primeiro lugar, gostaria, obviamente, de agradecer à SIG pelo convite que foi formulado. É sempre um prazer estar aqui. Faço na pessoa da Sra. Presidente que está na sala. Muito obrigado. Sempre que me quiserem, eu estarei cá. Depois, agradecer aos mais importantes, que foram os meus colegas do workshop. De facto, foi um prazer conhecer-vos e, acima de tudo, a ideia que quero transmitir à audiência em representação deles é que estiveram ali pessoas de uma elevada qualidade e, acima de tudo, com muito saber. E muito saber de várias áreas. E isso é que é o mais importante. O workshop chamava-se, ou dedicava-se à temática da articulação entre a Rede Nacional e a Justiça e ficou perfeitamente demonstrado. Até estava lá, para além da minha pessoa, enquanto magistrado do Ministério Público, estava lá uma colega minha. Infelizmente, não estavam os juízes. Conclusões, tenho 20, vou ser muito rápido, que é para ganhar tempo, que a senhora desembargadora acabou por consumir. Tiveram sempre ali a avisá-la, só que... Muito bem. 20. A articulação entre a Rede Nacional e a Justiça, enquanto atividade que no combate à violência doméstica integra as forças de segurança, o Ministério Público e os tribunais, é hoje uma realidade cada vez mais efetiva, mas ainda longe de estar a um nível de qualidade funcional. 2. Foi reconhecido que a Justiça é ainda uma entidade distante, atribuindo senso de distanciamento a inegáveis dificuldades de estabelecer uma cultura de diálogo. E acrescento eu, porque a Justiça, e aqui magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais, e muito mais os magistrados judiciais, inclusivamente pelas palavras da senhora desembargadora, nós somos conservadores, nós somos muito resistentes à mudança. É uma cultura que temos que combater. A Rede Nacional não está suficientemente divulgada nem promovida e concluiu-se que essa dinamização tem que ser realizada pela SIG enquanto entidade pública que a coordena. 4. A Rede Nacional tem que ser valorizada e tem que ter um papel definido para que possa ser compreendida e aceite pela máquina judiciária. 5. Só desta forma a Justiça poderá acreditar no trabalho da Rede e nas suas evidentes mais-valias para a compreensão do fenómeno, inclusive numa perspectiva não judiciária. A senhora desembargadora também falou nisto, no tal diálogo que temos que respeitar e saber que dali também vêm mais-valias. Porque aquilo que se ouviu ontem, e eu há muito que vou acompanhando aquilo que são os queixumes simpáticos e valorosos da Rede Nacional, ainda ontem se deu um exemplo que entram requerimentos no Ministério Público e houve uma colega nossa que terá dito, podem mandar para cá aquilo que quiserem, que eu mando isso para o lixo. Eu não sei se isto é verdade ou não, mas não tenho razões nenhumas para duvidar da pessoa que o disse. 6. Nesta perspectiva, relacionada com as dificuldades de estabelecer uma efetiva cultura de diálogo, foi ainda sinalizada que atualmente, por motivos variados, existem em alguns locais, inclusive, dificuldades de articulação comunicacional entre os próprios órgãos de polícia criminal e o Ministério Público. Isto é inaceitável. Isto foi o que acrescentei. 7. A Rede Nacional é ainda, em alguns locais, encarada pela Justiça como um corpo estranho. 8. Foi inequívoca a conclusão que a Rede Nacional necessita de forma urgente e imperiosa de mais meios humanos, materiais e financeiros. É necessário mais rede. 10. Nestes vários diagnósticos, concluiu-se que a Rede Nacional deve também promover uma cultura de maior dignificação da sua atuação, sendo exemplo paradigmático as dificuldades em dar a conhecer e a compreender ao sistema de justiça que, por exemplo, as casas de abrigo são estruturas de natureza ultra-confidenciais e que, em caso algum, não obstante as várias insistências que são efetuadas pelos tribunais e pelo Ministério Público, a sua localização é secreta. É inadmissível que em 2023, continuemos a ver notificações que vêm dos tribunais de família e menores a culminar desobediências quando não se diz
onde é a localização da casa-abrigo. Isto não pode ser. 11º. Existem vários modelos inseridos na própria rede nacional que devem ser compreendidos como excelentes práticas de articulação, tendo-se evidenciado os gabinetes de apoio e atendimento às vítimas em algumas estruturas policiais e também as que foram criadas nos DIAPs de Braga, Coimbra, Sintra, Loures, margem sul do Tejo, Faro, estes em 2019 e mais recentemente em Aveiro e Porto Oeste. 12. O conteúdo funcional destes gabinetes de apoio à vítima, além de compreenderem todo o trabalho de apoio, atendimento e acompanhamento das vítimas, incluem também o trabalho de assessoria técnica ao Ministério Público, essencial para a tomada de decisões judiciárias. E propositadamente coloquei aqui decisões judiciárias, porque isto também foi falado no workshop, apesar de eu saber por força das minhas funções, que estes gabinetes de apoio e atendimento às vítimas criados em 2019 e previstos na Lei 112 de 2009 desde 2009, só de passados estes anos todos é que foram criados e, curiosamente ou não, hoje em dia, em alguns destes gabinetes, aqueles que mais referenciam são justamente os juízes de instrução criminal. Portanto, é a prova demonstrada que existem modelos onde a rede nacional penetra pela justiça adentro e é bem recebida. Onde é que eu estava? 13º. Este modelo de articulação constitui uma boa referência de articulação desejada entre a rede e o sistema de justiça. 14. A rede nacional não integra o espaço físico dos DIAPs, deve também desenvolver a atividade de assessoria à tomada das decisões das autoridades judiciárias. E ontem no workshop falámos justamente naquilo que a senhora desembargadora também falou, que é a rede tem que saber comunicar com os tribunais. Não vale a pena escrever 20 páginas quando se pode escrever apenas 2, desde que se escreva aquilo que é verdadeiramente essencial. Os magistrados gostam, adoram factos, odeiam conclusões. 15º, não é? Assim, se a justiça não vai à rede, a rede tem que ir à justiça. 16º. Devem ser promovidas reuniões de trabalho, a nível local e regional, entre as estruturas da rede, o Ministério Público e os tribunais. 17º. Nestas reuniões de trabalho, facilitadoras do conhecimento entre as pessoas que trabalham em redor do combate à violência doméstica, devem ainda compreender qual o papel que cada um tem e como deve ser desenvolvida a articulação que permita, por exemplo, diminuir o impacto da ambivalência das vítimas e no estabelecimento da sua confiança no funcionamento do sistema de justiça. 18º. Ainda nestas reuniões de trabalho, periodicamente, a nível local, deve ser promovido um diálogo responsável de autoavaliação e humildade de análise, na perspectiva retrospectiva de casos concretos, permitindo-se assim reconhecer dificuldades operacionais e sinalização de propostas alternativas de sucesso em casos futuros similares. 19º. Uma ideia que foi reconhecidamente aceita por todos, prende-se com a imperativa urgência de criar um modelo de diálogo entre Ministério Público, polícias, técnicos de apoio à vítima, comissões de proteção de crianças e jovens, reinserção social, saúde, educação, segurança social e todos os que forem necessários que, perante um caso concreto, possam reunir, dialogar e, numa perspectiva ampla, possam conjugar soluções de resposta criminal e social para um problema que claramente não é só do foro da justiça e que envolve sempre vítimas e pessoas agressoras e que todos necessitam de uma resposta que permita sancionar, mas também reeducar para uma vivência futura sem violência. E última, foi ainda inequivocamente reconhecida a necessidade de todos os atores aprenderem de forma conjunta e articulada. Não se trata de instituir modelos de formação escolásticos inadequados, como são todos aqueles que permanecem em uso. Importará, isso sim, partilhar saber, diferentes, mas dirigidos à resolução da mesma problemática, e que se sentem à mesma mesa todos, sem exceção, a rede e a justiça. E a conclusão final. Nem tudo está bem, já estivemos muito pior. Acreditamos que somos francamente capazes de atingir um patamar de maior e efetiva qualidade. Para isso é fundamental que as políticas públicas apostem no combate à violência doméstica como uma efetiva prioridade. Muito obrigado. Parece que sou eu.
Sim, eu vou mesmo esticar a corda, portanto, isto é uma boa figura. Antes de mais, agradeço o convite, ou melhor dizendo, a confiança que a SIG depositou em mim. Um agradecimento muito especial ao grupo que coordenei ontem, que por osmose nos tornamos todos um bocadinho anárquicos no bom sentido e fomos atravessando vários temas. Nós partimos da ideia, ou melhor dizendo, partimos do número de vítimas acolhidas em casas-abrigo, sendo que a ideia primeira foi que as casas-abrigo estavam sobrelotadas. E, portanto, partiu-se da percepção da normalização, da institucionalização das vítimas, num primeiro momento sendo olhada como a resposta, ou, pelo menos, como a resposta possível. Depois entrou a nossa anarquia e centramos-nos nesta resposta e fomos procurar outros pontos, ou seja, viramos o nosso foco para a vítima. E é na vítima que tem de vir a resposta à pergunta: porquê é que tiramos a vítima de casa? Do seu espaço de intimidade, do seu espaço de reconhecimento identitário, do seu contexto físico, social, familiar, etc. E nesta centralidade da vítima fomos à pergunta de que é que ela é vítima. E temos de recorrer necessariamente a instrumentos internacionais, nomeadamente à CEDAW, que diz que nos enquadra na ideia de discriminação em relação às mulheres e crianças, e revisitamos a Convenção de Istambul, que nos reporta para a Declaração do Conselho da Europa sobre os Direitos Humanos. E saltamos então para a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que nos convoca a considerar a violência contra as mulheres e a violência doméstica como uma violação dos direitos fundamentais, em espelho com o entendimento da ONU como uma discriminação, mas também a jurisprudência do Tribunal Europeu, que considera que estamos face a tratamento desumano e degradante e, em muitos casos, em situações de tortura. Nesta linha de pensamento, falamos do padrão da devida diligência, que é uma obrigação positiva dos Estados parte, que aderiram à Convenção e assinaram a Convenção de Istambul, e numa das vertentes desta obrigação de devida diligência encontramos a vertente da proteção da vítima. Esta proteção da vítima tem como pano de fundo o chamado, para a jurisprudência do Tribunal Europeu, o chamado teste Osman, que nos quer dizer que um Estado-parte pode ser responsabilizado por falta de proteção quando se verifica um risco real e imediato contra determinada pessoa ou grupo de pessoas, quando o Estado conheça ou pudesse conhecer esse risco e pudesse preveni-lo ou evitá-lo. E agora algo que nos orgulhou a todos: Paulo Pinto de Albuquerque foi juiz do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e criou a jurisprudência deste tribunal, no sentido que este teste Osman não chega para os casos de violência doméstica. Existe um dever especial de proteção, porque quando estamos à procura do risco real e imediato, ele já existe, o dano já existe. Não podemos esperar por esta ideia de risco real e imediato, porque pode ser tarde demais. Portanto, este risco é um pressuposto no qual e sobre o qual devemos trabalhar. Neste contexto, e sem perder de vista uma também dos princípios básicos da Convenção de Istambul, que é o respeito básico pela vontade da vítima, apontamos, e o grupo apontou, que há uma espécie de menorização da vítima, de uma espécie de paternalismo em relação às casas-abrigo, de uma espécie de paternalismo ou assistencialismo em relação à vítima. Num sentido divergente, muitas vezes temos a vítima, tomamos a vítima e vemos a vítima como menos capaz de tomar decisões, perpetuamos a sua vulnerabilização nas casas-abrigo, e foi levantada a questão também de saúde mental, de agravar questões de saúde mental.
e que, portanto, as casas de abrigo que deviam proteger, muitas vezes tornam-se elas vitimizadoras. Falamos também das questões da articulação, ou melhor dizendo, da desarticulação entre o acolhimento em casa-abrigo com as situações de processos de promoção e proteção, o Dr. Miguel Ângelo já falou, ou da regulação das responsabilidades parentais e muitas incoerências e muitas fragilidades que daí advém. Também se falou e se alertou de que as casas-abrigos tornaram-se respostas, muitas vezes, sociais a problemas de habitação e que 62% de vítimas acolhidas em casa-abrigo permanecem ali por falta de resposta habitacional. E então voltamos à pergunta, porque é que tiramos as vítimas de casa? Porque é que persistimos em tirá-las de casa, onde nos surgem várias perguntas, porque é que as acolhemos em casa-abrigo? Muitas vezes porque pode estar num pensamento, porque é que desconfiamos dela. Foi falado no grupo das vítimas falsas. Já aqui também foi falado das vítimas falsas e a nossa pergunta é porque é que só no crime de violência doméstica falamos de vítimas falsas? Ou seja, em toda a criminalidade, há o crime de não ser caluniosa, em toda a criminalidade há vítimas falsas e, portanto, alguma coisa está errada quando se fala e quando se valoriza neste tipo de crimes as vítimas falsas. E num outro sentido, que nos remete para a culpabilização da vítima, eu pergunto que se eu estacionar o meu veículo num local ermo, nunca ninguém me levantou a questão da minha cota de culpa se eu estacionar o meu veículo num local ermo e o meu veículo for assaltado. Mas muitas vezes é isso que se faz em relação às vítimas. E mais uma provocação que lançamos nesta cena e neste raciocínio é que se ninguém contesta o princípio indúbio para o réu, porque é que é um choque falar, um choque para muita gente, falar de uma espécie de princípio, uma espécie de presunção de verdade da vítima. Um processo judiciário não é nada agradável, nem sequer é agradável para as falsas vítimas. Portanto, estamos a falar de um processo extremamente extenuante para as vítimas, em que, como a senhora desembargadora já falou, muitas vezes atiramos para cima das vítimas o ónus de tudo. Onde entronca também a ideia do silêncio da vítima, onde já se ouviram ideias peregrinas no sentido de obrigar a vítima a falar, e este obrigar a vítima a falar me parece a mim um pouco criminógeno, porque esquece destes vai-vens, destas hesitações da vítima, mas esquece que muitas vezes estamos a entrar numa esfera para a vítima de coisas indizíveis, de coisas de tal maneira graves e de coisas de tal maneira dolorosas que se lhe tornam indizíveis. Isto são as minhas anotações tiradas assim, eu estou a tentar perceber a minha própria letra. Quem é que escreveu isso? Fui eu, mas a minha letra é terrível. Como também, e como todos sabemos, a vítima demora em média 6 a 7 vezes a ser consequente, e como já existiu também entendimento que felizmente caiu para um recurso para um Tribunal da Relação, um recurso do Tribunal da Relação do Porto, em que começava a proliferar a ideia de que, arquivado um processo pelo silêncio da vítima, este processo fazia uma espécie, não sei se ouviram dizer, mas no Porto foi criada na primeira instância esta ideia peregrina de que fazia uma espécie de caso julgado. Isto é não perceber nada do que é violência doméstica e os ciclos de violência doméstica e, portanto, quando nós juntávamos as 6, 7 vezes em que a vítima não conseguiu falar porque tudo lhe era indizível,
os tribunais de julgamento estavam a não aceitar todos estes episódios, todos estes processos que eram arquivados, dizendo que não existiam novos elementos de prova. E eu pergunto o que é um elemento de prova? Uma folha de papel, um auto de inquirição onde nada está escrito, um auto de inquirição onde nada está escrito é uma folha de papel. A prova é o que está lá. E, portanto, se a vítima não falou, não está ali prova. Se a vítima falou, está ali prova. E, portanto, é um novo elemento de prova. E dentro deste contexto todo de desconfiança da vítima, de oneração da vítima, e de muitas vezes até culpabilização da vítima, porque é que não saiu de casa mais cedo, porque isto, porque aquilo. Voltamos à pergunta essencial, porque é que tiramos a vítima de casa? Mais uma vez, o foco está na vítima, o ónus está na vítima. E se a partida parecia não haver solução, há uma solução legal. É retirar o agressor de casa. É detê-lo para primeiro interrogatório judicial e aplicar as medidas de coação, de afastamento da residência e proibição de contactos com vigilância eletrónica. Ele é o agressor, ponto final. E se o timing, se falou aqui do manual das 72 horas, etc., muitas vezes há que fazer a questão, será que, e eu dou sempre o mesmo exemplo, e dei ontem o exemplo, será que um senhor agente, quando chega ao local de trabalho, abre o computador e resolve lembrar-se de uma história? Ou será que o auto de notícia não é o que a vítima lhe está a relatar ou o que ele está a ver? E então, porque é que vemos isto como um auto de notícia? Lá está o auto, a formatação, o nosso quadrado em que nos formatamos, e porque é que não vemos o auto de notícia como um elemento de prova onde está espelhada o depoimento da vítima? Porque é que não pegamos na ficha de avaliação que recebemos e porque é que no primeiro despacho não corremos imediatamente com o agressor de casa? É ele o agressor. Deixemos de onerar as vítimas. Sobre a pergunta e a provocação que foi lançada de quando e se a casa de morada de família for, ou melhor dizendo, vou corrigir, e se a habitação for do agressor, se for ele o único exclusivo proprietário. Felizmente não houve nenhuma dúvida no nosso grupo, no sentido de dizer que o conceito de casa de morada de família prevalece sobre o mero direito de propriedade. Casa de morada de família é muito mais que este mero exemplo de direito de propriedade. Ainda assim, há decisões que valorizam muito mais o conceito de habitação como um imóvel do que o conceito de casa de morada de família. Há muitas situações em que as vítimas têm de sair de casa porque se entende nesta ideia peregrina que o direito de propriedade é muito mais importante que o direito de casa de morada da família, o tal espaço de intimidade, o tal espaço de segurança que deveria ser o tal espaço de segurança. Esta resposta pode ser feita em primeiro despacho. Embora choque muitos colegas meus, eu defendo que em primeiro despacho eu posso emitir um mandado de detenção, desde que tenha qualquer facto, um mínimo de facto. O auto de notícia não deve ser afunilado como sendo um auto de notícia. Pode ser encarado como um elemento de prova, muitas vezes como um auto de inquirição. Eu tenho a ficha de avaliação de risco e tenho, ou deveria ter, e cada vez mais, um cuidado especial na gestão do local de crime. A violência doméstica é um crime de cenário e, portanto, quando os first responders, as primeiras pessoas que chegam ao local, devem recolher tudo possível. Eu comentando um bocadinho à parte, vou dar um exemplo. Eu um dia estava num interrogatório judicial em que o senhor juiz estava assim, muito hesitante, muito renitente, e eu estava sentada à distância do que estou com o Miguel Ângelo. E só lhe fiz assim ao processo.
E estava aqui uma fotografia de uma vítima. E ele mudou completamente. É esta a responsabilidade também da primeira resposta, e a primeira resposta é, muitas vezes, o sentido da possibilidade de produção de prova e de uma acusação, ou da impossibilidade da produção de prova, de não produção de prova. Mas quando ouvimos falar de risco, e vem aí uma outra provocação, e esta das grandes, que eu tomei a liberdade de falar em nome do nosso grupo, quando falamos de risco, do que é que nós estamos a falar? Quando uma vítima aparece no sistema, formal ou informal, ela já é vítima, ela já tem um dano. Já não estamos na fase de risco. Ou só estamos a falar do risco de morte, para ficarmos todos com a consciência tranquila e para não nos apontarem o dedo. Nesse sentido, estamos a falar de morte como um momento de uma paragem cardiorrespiratória. Mas eu parece que não houve grande discordância no grupo quando se falou que a violência doméstica é, no fundo, um crime de homicídio às prestações. E acreditamos, peço desculpa, professora Celina, mas acreditamos que todos os dias a professora Celina Manita tenta recriar e fazer renascer as vítimas, o sentido de vítima das vítimas. A vida não é só a ausência de vida por paragem cardiorrespiratória. A vida é a qualidade de vida. E, portanto, muitas vezes, matamos paulatinamente muitas vítimas com este deixar andar. E este crime tem de ser encarado. É só mais um bocadinho, tenho de ter a conclusão final. Então eu vou arrancar. O afastamento do agressor, que eu defendo em primeiro interrogatório judicial, tem agora um novo problema recente, que é, mais uma vez, a centralidade do arguido. A centralidade no sentido de que, coitado do arguido, que não pode ter uma medida de afastamento por mais de 6 meses, senão os direitos do arguido. Esquecemos que não interessa nada à proteção da vítima. Há aqui um problema na Lei 112, porque o artigo 31 ou 32 devia não se chamar medida de coação, devia se chamar medida de proteção, e aí as dúvidas acabavam. Porque nós aplicamos o afastamento, o arguido fica proibido de percorrer um raio de 300, 800, 500 metros, e só isso. Ele, se for muito rico, pode apanhar uma nave espacial e ir ao espaço, que ninguém o proíbe. Quantas vezes nós temos decisões administrativas que nos proíbem, por uma razão de segurança, de passar em determinadas ruas durante 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Eu tenho obras do metro no Porto que aqui nunca mais acabam. E ninguém contesta isto. Mas, coitado do arguido, e ao fim de 6 meses, depois nós temos de termos feito a vítima confiar num sistema, de a termos posto a acreditar que há uma luz e que estamos todos a fazer o melhor, ao fim de 6 meses, num inquérito que pode durar 14, ao fim de 6 meses, temos de dizer: lamentamos muito, minha senhora, mas a senhora está agora entregue à sua sorte. E isto não pode ser. Eu vou tentar passar mais ideias à frente. Eu peço desculpa a todos os meus colegas de grupo de não ter expressado as ideias todas, mas a ideia final do grupo é que obrigar a vítima a ficar no seu espaço de intimidade, no espaço onde ela se reconhece, ou obrigar que ela regresse à casa de morada de família de onde teve de fugir, é um crime de violência doméstica. Obrigarmos a vítima a estar, se o arguido obrigar a vítima a regressar à sua casa, ele está a cometer um ato de violência doméstica. Eu até defendo um novo crime de violência doméstica, mas pelo menos é um ato de violência doméstica. E nós todos, muitas vezes, estamos a perpetuar isto, estamos a aceitar isto, e nós todos, muitas vezes, estamos a ser coniventes, para não dizer cúmplices, do agressor nesta nova prática do crime, quando o obrigamos a ficar numa casa-abrigo. Foi este nosso diálogo do grupo.
de um grupo que me deu uma enorme honra de estar aqui a dizer as palavras e que eu peço imensa desculpa de não ter conseguido condensar todas as ideias. Obrigada. Ora, muito boa tarde a todos. Aqui, relativamente à plateia, acho que acabaram de assistir a várias coisas inéditas. A primeira das quais é o facto de juízes e procuradores falarem mais do que advogados, coisa que não é normal acontecer. Em segundo lugar, também gostaria de frisar que também é inédito no sentido que o advogado está totalmente de acordo com aquilo que foi dito por parte dos seus juízes e dos seus procuradores. De modo que fez-me remontar aqui há quase 30 anos atrás, em que num processo de crime, ainda eu na fase de estágio, em que existia um senhor procurador em Cascais, de nome António Portugal, que era um procurador, reputo eu, de brilhante, e facilitava-me imenso a vida, a mim e aos restantes estagiários, que fazia uma análise crítica da prova extraordinária e várias vezes pediu a absolvição do arguido, e nós advogados entrávamos em pânico e, a maioria das vezes, como hoje, reproduz na íntegra as alegações preferidas por parte do Sr. Procurador. É exatamente o caso que hoje está a acontecer. Eu quase trazia aqui um papel, já emendei, já pensei em não ler nada e passar a palavra à Sra. Professora, mas obviamente uma questão até de ser correto e de certa forma também salientar o papel extraordinário de todas as pessoas que estiveram presentes ontem no workshop. Eu iria então ler, obviamente serei muito rápido, e irei ser o mais sintético possível. Portanto, agora voltando aqui ao texto, gostaria em primeiro lugar, e atendendo à presença de tão ilustres e distintos convidados, participantes e oradores, e permitam-me cumprimentar todos os presentes na pessoa da Sra. Presidente da Comissão, a Sra. Doutora Sandra Ribeiro. Em segundo lugar, gostaria, em meu nome pessoal e do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, congratular a SIG pela promoção e realização deste prestigiante evento, assim como agradecer o convite que nos foi endereçado para participar nesta terceira edição do Fórum contra a Violência, que visa assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. É óbvio que o convite inicial foi dirigido ao Dr. João Massano, e ficariam muito mais bem servidos, com certeza, e a mim, como esta missão de tentar acompanhar, obviamente nunca estando à altura, mas mais de aprender. Levo daqui vários ensinamentos, levei aqui uma lição de Direito Penal, que agradeço à Sra. Juíza Desembargadora, e também de terem já tocado os vários pontos que o workshop, do qual tive o prazer de coordenar, e de obviamente privar com as pessoas que se reputava, portanto, e que se dirigia. Em terceiro lugar, e ainda antes de proceder à divulgação e partilha de alguns pensamentos alcançados no workshop, entendo que este é o momento certo para aprofundarmos a colaboração institucional entre as mais variados intervenientes neste tema, pelo que o Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, louva e vê como muito interessante a divulgação e participação do programa Pacto contra a Violência, que eu ontem efetivamente comecei a olhar para ele, e com certeza levarei ao plenário do Conselho Regional de Lisboa para que possamos efetivamente cooperar de uma forma mais a miúdo. Relativamente aos trabalhos desenvolvidos no workshop, subordinado ao tema o que necessita de mudar a lei para termos um sistema mais protetivo das vítimas, começaria por destacar a presença de mais de 45 pessoas no workshop, de variadíssimas profissões e ou funções, designadamente psicólogas, gestoras de gabinete de apoio à vítima, assessoras de segurança social, assessoras sociais, junto dos tribunais, juristas, advogadas, até porque das 45 pessoas que estiveram no workshop, 90 e tal % eram senhoras, portanto, os homens de facto têm estado aqui numa posição menos participativa. Para além de coordenadoras de projetos, serviços na área social, designadamente junto da APAF, da Associação de Mulheres Sem Fronteiras, de diversas câmaras municipais do país, da UMAR, da ULSPA, IEP, EPE, Centros Sociais da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, da ACTO, é melhor pôr os óculos que eu já também
E ainda da AMCV, espero não me ter esquecido nenhuma. E ainda também dos senhores agentes principais da PSP, e aqui espero não me ter enganado nas patentes, não me levem a mal, cujo contributo todos, sem exceção, nomeadamente na partilha das suas experiências profissionais, permitiram que os trabalhos decorressem de uma forma dinâmica, pedagógica e construtiva, mas acima de tudo, para mim, muito enriquecedora, prestando o meu sincero reconhecimento a todas estas instituições e pessoas que há muitos anos estão na linha da frente do combate a este fenómeno da violência doméstica. Relativamente às mudanças na lei, seja ela plasmada no Código Penal, na Lei 112/2009, 16 de setembro, do regime aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e assistência das suas vítimas, na Lei 130/2015, de 4 de setembro, do Estatuto da Vítima, ou na legislação internacional e ou comunitária, todos os intervenientes neste workshop chegaram à conclusão de que o principal problema não é tanto a inexistência ou insuficiência da lei, mas sim a sua execução e cumprimento. Sendo imperioso dotar todos estes organismos e instituições que trabalham nesta área de maiores recursos logísticos, humanos, económicos, para que se possa assegurar às vítimas de violência, sejam elas menores, adultos, idosos, o exercício e defesa dos seus direitos em tempo útil. Na realidade, o velho e recorrente problema do atraso da justiça, mesmo nas situações em que os processos têm a natureza urgente, tem inviabilizado numa larga maioria dos casos críticos, o direito à informação das vítimas, a aplicação em tempo útil das medidas de proteção à vítima, a ocorrer no prazo de 72 horas após a denúncia, e à promoção das medidas de coação urgentes ao arguído nas 48 horas seguintes à sua constituição de arguído. Tal atraso da justiça, como é óbvio, não deve e não pode, obviamente, até porque teria problemas imediatos, não só face aos oradores aqui presentes e, sobretudo, quando chegasse a casa, ser imputados a magistrados judiciais e aos senhores magistrados do Ministério Público e aos senhores funcionários de justiça, que desde sempre têm cumprido com excesso de horas extraordinárias e uma dedicação extrema as funções que estão incumbidos de exercer, pelo que se torna necessário refletirmos em conjunto sobre o que podemos melhorar no atual panorama da justiça. Quanto à aplicação das medidas de coação urgentes previstas no artigo 31 da Lei 112, foi sugerido que, por norma, fosse aplicada com maior regularidade e celeridade a medida de o arguido não permanecer nem se aproximar da residência onde o crime tenha sido cometido, onde habita a vítima ou que seja casa de morada de família, assim como uma maior e mais célere comunicação e concertação entre o Tribunal e o Ministério Público no que diz respeito a todos os processos conexos de regulação e alteração do exercício das responsabilidades parentais e ou da providência tutelar cível, como também dos processos de maior acompanhado. Também foi sugerido pelo grupo de trabalho a alteração do disposto no número 1 do artigo 33 da Lei 112, isto é, no sentido de passar a ser regra e não, quando a vítima assim o deseja ou o Ministério Público o assim promova, a prestação de declarações para a memória futura, pois desta forma poder-se-ia colmatar um dos grandes problemas de ausência de produção de prova nas audiências de discussão e julgamento. Já estou mesmo na última página. Acresce referir que a rede nacional existente no país é manifestamente insuficiente e onde estão em funcionamento gabinetes de apoio à vítima e em alguns deles em projetos piloto também de gabinetes de apoio ao agressor, sendo necessário que este modelo já previsto na lei seja efetivamente concretizado de modo a criar uma rede nacional integrada de apoio à vítima, mas também ao agressor, pelo que se torna imperioso dotar estes gabinetes de melhores meios técnicos e humanos que permitam, por um lado, prestar todo o apoio necessário às vítimas na defesa dos seus direitos já consagrados na lei, assim como criar programas efetivos de apoio e reinserção dos agressores. Por último, foi partilhada uma ideia cuja bondade poderá ter algum efeito prático nas relações de violência familiar, que era tentar criar uma rede de casas de apoio do agressor. E isto porque, ao invés das casas de abrigo, que aliado a um adequado e eficaz plano formativo, levariam que as vítimas de violência não tivessem que ser expostas, muitas vezes com os seus filhos, a nova humilhação da sua dignidade e saúde, em sentido lato, nomeadamente terem que sair da casa de morada de família, da sua habitação, e ser integrados numa casa de abrigo, distante do meio onde aquela família destroçada está inserida. Portanto, indo um pouco ao encontro daquilo que foi aqui defendido
por parte da Sra. Procuradora. Face a todo o exposto, será necessário sensibilizar o nosso poder político para levar a cabo não só campanhas nacionais de combate efetivo a este flagelo social, que é transversal a todas as classes, como também existir uma nova discussão e abordagem da política criminal, de modo a possibilitar uma melhor e mais rápida articulação entre todos os atores da justiça e processuais, e de modo a que exista esta proteção seja dos direitos das vítimas de violência consagrados na lei, seja efetivamente concretizada, assim como na informação, pedagogia e acompanhamento próximo do agressor. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Antes de mais, boa tarde, e queria também, à semelhança do que já fizeram os outros e as outras oradoras, agradecer o convite que me foi endereçado e saudar esta iniciativa, esta e muitas outras que têm sido desenvolvidas pela SIG e nas quais eu colaboro sempre com grande prazer e também, como já foi dito, com uma grande dose de aprendizagem. E queria só, numa breve referência, eu não costumo, e estão a reparar que eu estou quase sem voz, não costumo falar de mim, mas ontem tive que o fazer para explicar às pessoas do workshop porque é que eu não via as mãos a assinalar do lado direito, porque eu perdi a visão do lado direito há uns anos e, portanto, só tenho campo visual do lado esquerdo. E agora, para não parecer que foi um desrespeito, explicar porque é que eu há bocado saí a correr. Eu sou alérgico ao vinagre e há bocado fui ali a correr, comer uma sandy e perguntei várias vezes se o molho teria algum derivado e disseram-me que não. Eu mal toquei com ele na língua, achei que sim, não continuei, mas foi suficiente para eu agora começar a sentir a minha garganta a inchar e a língua, e fui a correr para não terem outro fato inédito, que era verem uma oradora ter um choque anafilático aqui em plena sessão, e portanto peço desculpa por ter saído e ter voltado a entrar, mas foi esta a razão, e também a razão porque lá estou a falar um bocadinho de mim, o que não é habitual, falo do meu trabalho, não costumo falar de mim, mas para explicar e não parecer que estava aqui com algum comportamento de desrespeito. E agora vamos ver se eu consigo respirar e falar decentemente até ao fim. Nós tivemos uma situação que já vi que se replicou nos outros workshops, que foi partir de um tema, mas depois nós até usamos a metáfora das cerejas, começava a pegar-se e vinham outros, e isto mostra a complexidade e a multidimensionalidade e a forma como de facto o sistema tem que funcionar em interarticulação, porque não se consegue abordar uma só temática sem referir as outras. E portanto também houve alguma anarquia, alguma fuga. Nós começamos a falar da questão das denúncias, de serem falsas ou não, da credibilidade, e passamos por quase tudo o que já foi aqui dito, mais a intervenção pelos agressores e muitas outras questões. Eu vou tentar sistematizar pelo menos as mais importantes, porque eram tantas que no tempo disponível não haveria, e a começar logo por uma que eu tive responsabilidade nela, porque fui eu que lancei, mas não fui a única responsável por ela se ter tornado um debate, que era a questão do próprio título da sessão, que era a questão da falsa denúncia. Se realmente isto ainda já se pode dizer que é uma falsa, embora compreendendo que o objetivo era precisamente evitar, como já foi aqui dito, que haja uma concentração excessiva na questão das alegadas falsas denúncias no âmbito da violência doméstica, quando isso não acontece noutras tipologias criminais, e evitar que isso se torne, né, um fator dominante. Mas chegamos à conclusão que se calhar ela não é tão falsa assim, porque ainda há muitas questões a resolver, seja na compreensão das dinâmicas da relação com as vítimas no sistema de justiça, seja na clarificação do que é isto, e foi uma coisa em que tivemos um bom bocado de tempo a discutir, o que é que se considera uma falsa, a necessidade de clarificar isto, se é falsa do ponto de vista de não serem provados os factos de que a pessoa é acusada, se é falsa porque a pessoa cometeu algum tipo de equívoco durante o testemunho. E portanto uma das primeiras conclusões foi, se calhar é preciso falar mais um bocadinho sobre isto, clarificar o que é que queremos dizer e clarificar o que é um testemunho falso e uma falsa denúncia, e isto pode-se ligar a algo que, em termos da sucessão da nossa discussão e do nosso debate, eu não o fiz, mas também queria agradecer às muitas pessoas que estiveram também de formações muito diversas no workshop e que permitiram um debate extremamente produtivo, pelo menos foi a percepção com que eu fiquei. Levou a divergir, e eu vou saltar aqui para não seguir a sequência temporal, mas falar dos temas que se articularam, que foi a questão de como é que nós fazemos julgamentos, e isto tinha a ver também com a questão da credibilização ou não credibilização dos testemunhos, e quando falamos de algo falso ou de algo que pode ter conteúdos falsos, estamos a falar de uma dimensão muito grande de variáveis, que vão desde características da pessoa, características individuais a características relacionais e
isso levou-nos também a discutir o efeito dos comportamentos de manipulação, de destruição, de humilhação, de subjugação provocados pelos ofensores e como isso afeta o comportamento e as atitudes das vítimas, e já foi aqui referido, e como isso muitas vezes não é devidamente compreendido por quem está designadamente em sede de julgamento, a ouvir um testemunho, ou mesmo nas fases de inquérito, e às vezes os próprios técnicos, está a ouvir e vê uma pessoa que está perturbada, que está emocionalmente exaltada, e isso pode ser interpretado como sinal de ou algum tipo de patologia ou algum tipo de vontade de enganar ou iludir e levar a um juízo incorreto. E, portanto, além de ser necessário clarificar a questão do que é uma verdadeira ou uma falsa denúncia, é importante clarificar a forma como nós ajuizamos, e se nesses juízos estamos a usar critérios, para além dos critérios legais, estamos a usar critérios que sejam cientificamente sustentados, ou se estamos a usar os nossos estereótipos, as nossas crenças, o senso comum, e falou-se do resultado de algumas investigações e que é partilhada pela experiência de várias pessoas que estavam no workshop, de que nós às vezes apoiamos-nos neste juízo em falsas crenças e em leitura de estímulos e de comportamentos e de palavras que a investigação já demonstrou que não são sinónimo, daqui a bocado deixe-me respirar, que não são sinónimo de estar a querer iludir ou mentir, mas são sinónimo de um organismo que está a tentar compreender o que está a tentar fazer-se compreender e nem sempre consegue fazer isso. E, portanto, era importante investir na formação, e de manhã também já tive a oportunidade de falar nisto, não só das melhores práticas ao nível da inquirição, da entrevista de vítimas e da forma como se ouve e se recolhe e se faz a recolha do testemunho nas várias instâncias, mas também como é que nós depois avaliamos este testemunho como verdadeiro ou falso. E aqui também houve a oportunidade de partilhar os resultados de algumas experiências pessoais e de alguns estudos que nos suscitam alguma inquietação, porque quando profissionais, sejam profissionais da área da psicologia, da segurança social, da medicina, sejam da área da justiça, dizem eu não me deixo influenciar por nada, quando eu faço uma avaliação de um testemunho, ela é totalmente objetiva e assenta apenas nas regras legalmente impostas e diz eu nunca me deixo influenciar por nada. Isso é particularmente assustador porque nós sabemos que é impossível e, portanto, se é impossível e a pessoa não quer ter sequer consciência, não pode controlar o efeito, e da importância de nós estarmos conscientes destes efeitos e sermos capazes de, sabendo que poderemos ser influenciados, ter 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 15 vezes mais cuidado na forma como analisamos e ponderamos esses factos. Depois, outras variáveis, designadamente as dimensões emocionais, aí eu gostaria de ter aprofundado mais, mas depois já não houve tempo, também já estávamos mais de 40 minutos para além do tempo e seria um dos objetivos que não foi cumprido. Fica depois aqui o repto para eventualmente ser cumprido noutro contexto, que era que dimensões é que podem, e há muita investigação sobre isto, em Portugal pouca, mas há muita internacional, sobre o que é que transforma um testemunho e uma testemunha numa pessoa mais ou menos credível. E isto tem a ver com características como a postura corporal, o tom de voz, o número de palavras isto pode ser ensaiado até ao milímetro, o número de palavras que são ditas por minuto, os tipos de repetições que se fazem, as pausas, e portanto, como há muita investigação sobre isto, se cá também era importante investirmos num conhecimento maior e numa partilha maior destes dados para isto depois poder ajudar a colmatar alguns vieses que podem resultar de falsas percepções e de falsas questões. No meio das várias variáveis perceptivas, cognitivas, de memória, a questão do tempo, da morosidade, que às vezes leva a que o testemunho aconteça muito tempo depois, e depois de várias inquirições, e nós sabemos também que a repetição provoca a nossa capacidade, altera a nossa capacidade de retenção e faz com que nós nos agarremos àquilo que se chama os fatores centrais e criamos, de tanto repetir e sermos ouvidas por pessoas diferentes, em contextos diferentes, com métodos diferentes, vamos alterando o nosso discurso e salientando aquilo que se tornou central na narrativa, e isso depois pode ser, por comparação dos vários testemunhos, entendido como estando a mentir ou estando a reconstruir a narrativa ou o testemunho que é feito, quando é um processo perfeitamente normal e acontece em toda a gente, sobretudo em quem está em sofrimento emocional e psicológico. Depois a própria interpretação das hesitações, e de manhã também foi falado das dificuldades às vezes em evocar acontecimentos, em situá-los no tempo, e nós sabemos que isso também resulta dos danos provocados pela violência doméstica. Portanto,
falamos sobre isto, se calhar não tanto como eu gostaria. E aqui compete-me para demonstrar ao vivo que às vezes damos falsas informações sem ser essa a intenção, corrigir a quem esteve ontem no workshop uma informação que eu dei e que não era totalmente correta, porque na altura em que me fizeram a pergunta, porque uma das questões foi, mas há dados estatísticos sobre, ou da investigação, sobre a percentagem de falsas denúncias no âmbito específico da violência doméstica. Eu lembrei-me de um estudo que foi desenvolvido há cerca de 4 anos com a tutela da Comissão Europeia, e falei em 10 a 12%, e foi um erro, porque esses 10 a 12% fui confirmar ontem à noite, e incluem de facto a violência doméstica, mas outros tipos de crimes interpessoais, porque eu própria fui a pensar, 10% não pode ser. E portanto, os únicos estudos que há, que são muito poucos, nós infelizmente aqui como noutras questões, temos estatísticas muito pouco fiáveis, dos pequenos estudos neste momento apontam para 0,1, de falsas, e portanto é muito diferente ser uma em 10 ou ser uma em 100 ou ser uma em 1000, e portanto aqui queria corrigir isto para não criar um erro que não foi intencional, mas foi de eu ir evocar um estudo recente e não ter confirmado que ele tinha a ver exatamente com a questão. E isto que me aconteceu a mim, acontece também quando se está a testemunhar e se pode enganar, equivocar ou não compreender. E mais uma questão que foi trabalhada foi a necessidade de haver cuidado com a forma como as questões são colocadas, não só porque já há muito bons protocolos que nem sempre são seguidos, mas ter cuidado com a linguagem, a importância da linguagem, porque muitas vezes as mulheres vítimas e outras vítimas de violência doméstica têm dificuldade em compreender o que está a ser perguntado, em organizar a resposta, e têm, numa fase anterior, dificuldade em interpretar as propostas que são feitas, designadamente a suspensão, o que é uma suspensão provisória de processo. Discutimos muitas situações em que as pessoas chegam tendo concordado e só depois de estarem com outros profissionais é que percebem que nem sequer sabiam o que estavam a assinar, a questão das notificações para comparecer em julgamento, e ter muito cuidado com a linguagem, tentar, sem perder o rigor, de adequar a linguagem para que isso não seja gerador também de erros. E, portanto, apesar da evolução que já houve e que é muito positiva, a necessidade de ainda investir e melhorar as estratégias de inquirição, de entrevista e de validação ou não validação dos testemunhos. Evitar ao máximo, isto também já foi dito, portanto eu não vou aprofundar muito, tudo que podem ser práticas geradoras de vitimação secundária, seja pela incompreensão dos comportamentos e das necessidades das vítimas, seja por algumas perguntas que induzem ou agravam o sentimento de culpa, que é errado, mas que muitas vezes as vítimas, como todas as pessoas aqui presentes sabem, têm o sentimento de vergonha e de responsabilidade, e isso infelizmente ainda acontece, e isso aumenta a reação emocional negativa, e ao aumentar a reação emocional negativa dificulta a continuação de um testemunho mais útil e mais ajustado. E introduzimos aqui também uma questão, e eu também tive alguma responsabilidade nisso, que depois nos fez desviar para várias coisas, incluindo os agressores, a intervenção nos agressores, a vantagem ou desvantagem e as modalidades, mas que foi o síndrome de alienação parental, ou o alegado síndrome de alienação parental, porque nós tivemos em Portugal 2 momentos históricos em que tivemos um pico de falsas ou alegadas falsas denúncias. Um deles esteve associado a uma crise económica muito grave e ao receio de que se venha a repetir agora, em que algumas pessoas acharam que se conseguissem o estatuto de vítimas, isso lhes daria alguns benefícios no acesso à saúde, ao trabalho, e houve aí algumas pessoas que simularam situações de vitimação, que depois foram desmontadas na expectativa de ter este ganho. E houve outro que foi ainda mais complicado, e esse tem impactos até hoje, que foi quando se começou a introduzir a questão da alienação parental. E agora também sintetizar uma coisa que gerou debate e também alguma divergência, e tentando não ser daqui a bocado expulsa por estar aqui a demorar demasiado tempo. Nós temos 2 questões diferentes. Uma questão é, nós sabemos que há situações em que há manipulação, e eu sou a primeira a ter que as assumir, porque trabalhei já com crianças e até partilhei alguns casos. Algumas das crianças que eu acompanhei mais destruídas psicologicamente e emocionalmente eram crianças que tinham sido manipuladas, e aqui com grande pena, como eu ontem disse, eu tenho imensa pena, custa-me imenso quando digo que uma mulher fez falsas acusações contra o ex-companheiro ou contra o pai das crianças, porque ela não tem consciência do impacto terrível que isso vai ter nas futuras queixas verdadeiras, e de cada vez que alguém mente, isso vai prejudicar a forma como são percebidas as queixas seguintes, mas elas existem e não podemos fugir a essa questão. E o medo, que foi outra das discussões que foi tida, de que e é um medo que eu
eu tenho e algumas pessoas presentes também tinham, de que o síndrome de alienação parental entra na nossa lei, como já entrou em muitas outras. E, portanto, há manipulação, há situações de manipulação, mas patologizar isto não ajuda a nada. Patologizar só vai reforçar uma questão histórica, que é sempre que as mulheres querem ter maior empoderamento, maior direito a reivindicar igualdade e direitos, uma das estratégias para combater isso é dizer são histéricas, são loucas, são perturbadas. A patologização da manipulação não nos ajuda a resolver o problema. Eu faço avaliação pericial forense e nunca uso o síndrome de alienação parental, até porque ele não está comprovado. E, portanto, patologizar é um dos riscos que também foi debatido e é uma das questões que está a interferir mais diretamente com a questão de, no âmbito da violência doméstica, haver mais ou menos falsas denúncias. E agora vou tentar saltar para o último, embora eu saiba que não estou a falar, não estou a transmitir tudo o que foi debatido, que é a questão de nós, deixa-me ver se eu não me perco, que eu ao tentar avançar... Está lá, e não podia era deixar, porque nós falamos no âmbito destas questões sobre o que é que se pode fazer para melhorar o contacto com a justiça, falamos também do impacto que os mídias podem ter, porque quando sistematicamente é transmitida a ideia de que o sistema falha, de que há vítimas que são mortas, de que não são ajudadas, isto não é, faz com que outras mulheres que pudessem estar a pensar denunciar não o façam. Então, que maneira é que nós podemos ter de equilibrar a informação com a necessidade de não assustar as pessoas? E uma das conclusões foi que nós vemos muito mais relatos e noticiários e documentários sobre os casos que falham, e era imperativo começarmos a ser capazes de transmitir mais vezes que todos os dias se salvam vidas, que o sistema funciona, que há apoio, que o sistema judicial funciona, e não nos centrarmos apenas no negativo, porque isso pode ser dissuasor e pode ser também uma forma de depois afetar a capacidade de testemunho. E não tendo sido discutido no nosso workshop, e prometo acabar aqui, não no mesmo sentido, mas senti que não poderia deixar de o fazer quando ouvi aqui a afirmação que a suspensão provisória do processo é uma aberração, e eu percebo perfeitamente o sentido e nesse sentido concordo, mas ontem também discutimos que não tem que ser a suspensão provisória do processo, mas qualquer tipo de medida que possa ser alternativa à pena de prisão, porque infelizmente neste momento ainda não temos tratamento para ofensores de violência doméstica em quase nenhum contexto prisional. Haver medidas que imponham o acompanhamento e a intervenção nos agressores, elas são muito importantes, porque se não houver intervenção, este agressor, dizem-nos as estatísticas e diz-nos a experiência, vai repetir os atos violentos ou com a mesma ou com outra companheira. Promover a mudança dos comportamentos violentos foi um dos debates que também tivemos, é uma das formas de aumentar a proteção das vítimas, das atuais e das futuras, e de reduzir, e portanto a necessidade de cada vez mais pensarmos a intervenção com as vítimas e a intervenção com os agressores como intervenções complementares que contribuem para o mesmo fim, e não como intervenções antagónicas ou que se possam comprometer umas às outras, tudo no sentido de melhorar as condições. Agora é preciso pensarmos como é que podemos tornar isto mais eficaz, até porque as respostas são poucas, e não sendo no âmbito da suspensão provisória do processo ou no âmbito da suspensão da execução da pena, de que forma é que o sistema poderia encaminhar mais agressores. Isto parece que me desviei do tema da credibilização, mas resultou de falarmos do impacto que a própria relação e o comportamento dos ofensores e as manipulações possam ter nos recuos e avanços que às vezes as vítimas têm nos testemunhos e que são incorretamente encarados como estando a tentar eludir o sistema. E peço desculpa se me alonguei, e obrigada. Agradecemos as vossas interessantes conclusões. Foi, de facto, um momento muito rico do nosso encontro.